Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3 Dus, falando com mais 5 minutos de guerra. E hoje eu vou dar uma dica aí para quem quer criar o seu próprio jogo, tá? Então eu pretendo, se você tem esse interesse por game design, vamos ter aqui no canal vários vídeos falando sobre isso. Ó, eu estou aqui agora mesmo montando o protótipo de um jogo meu, quando eu decidi fazer uma pausa para falar isso aí para vocês. Tá? A primeira pergunta que às vezes muita gente, por ver que eu estou trabalhando, né, nos meus jogos e apresentando protótipos e tal, agora com Crop Rotation aí que está sendo publicado, outros que estão sendo anunciados, acaba que muita gente que tem esse sonho de publicar o próprio jogo, né, vem conversar comigo para perguntar por onde ele começa, né? Normalmente fala, olha, eu já tenho ideia de 1, 2, 3 jogos, né, que eu gostaria de fazer e tal, o que eu faço primeiro? Por onde eu começo? Tá? E aí a minha resposta para essas pessoas é sempre a mesma, faça o protótipo. Tá? A primeira coisa quando você tem a ideia de um jogo é você sentar, montar e produzir o protótipo desse jogo, mesmo que seja uma versão simplificada, tá? Hoje em dia existem aí algumas ferramentas como o Tabletopia, né, que permitem que os designers coloquem o seu protótipo de uma forma digital e joguem com pessoas que estão fisicamente longe delas. Tá? Eu para ser sincero, eu nunca utilizei. Eu vejo muita gente utilizando com sucesso, é uma dica bacana aí, mas que eu não posso dizer como experiência própria. Então, de repente, o seu primeiro protótipo você pode querer produzir de uma forma digital, porque fazer o protótipo aqui com físico, né? Comprar ali as pecinhas e cortar a folha, etc. Isso daí tem um certo custo, né? E às vezes essa primeira versão digital pode ser interessante. Não é o processo que eu faço. Eu já gosto de fazer o protótipo físico mesmo, só que isso aí já é uma coisa bem pessoal minha. Eu vejo muita gente que tem essa abordagem digital e também dá muito certo. Tá? A questão é o seguinte, o jogo enquanto está na sua cabeça, ele não é um jogo ainda. Tá? Você só vai entender ele, a dinâmica dele mesmo, quando ele vai para a mesa. Tá? Então eu me lembro, o primeiro jogo que eu fiz, assim que eu tive a ideia, eu justamente já escutando a dica de várias pessoas, eu falei, já vou montar o meu protótipo logo de cara. Daí eu peguei, né, montei as cartas. Não precisa ser especialista aí, fala, mas não sei mexer em Corel, não sei mexer em Photoshop. Eu, por exemplo, monto minhas cartas, os tabuleiros, tudo no PowerPoint, né? Já montei, por exemplo, no OpenOffice, né? Quem não tem a licença aí do Office, que é um software gratuito, né? O OpenOffice, ele tem o OpenOffice Draw, né? É o que você precisa ali, os retângulos, né? Círculos, colocar imagens e fazer um protótipo que seja funcional, né? Muita gente fala assim, eu gosto de fazer o protótipo na mão, né? Desenhando, escrevendo com caneta, pode também, tá? O importante é fazer o protótipo. Eu pessoalmente prefiro fazer o protótipo no computador, depois imprimir, principalmente porque dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, então acaba que às vezes quando você tem cartas que tem elementos parecidos e tal, acaba facilitando bastante a vida. Mas nada errado em querer fazer a primeira versão do protótipo de caneta e tal. Aí assim, a experiência que eu tenho é que, por exemplo, você fazer o protótipo e testar ele, isso daí vale por, sei lá, muitas horas pensando em frente ao computador. Tá? Na hora que você coloca o protótipo na mesa e você vê ele funcionando, você já olha, aquilo ali está muito forte, o tempo de jogo tem que demorar mais, ou deveria ser mais rápido, né? E aí você começa a observar coisas no jogo que muitas vezes vai ser muito difícil de você deduzir simplesmente olhando as suas ideias. Tá? Então fica a dica, se você quer fazer um jogo, primeira coisa, faça um protótipo. Mas o meu jogo ele tem protótipo. Então, é porque no meu caso, protótipo.
Não tem. Faça um protótipo digital ou físico e aí você vai ver o seu jogo de verdade, como é que ele funciona na mesa, você vai aprender muito sobre ele e é a partir daí que você vai começar a evoluir e tornar sair da sua cabeça e se tornar uma coisa concreta. Valeu!